dar início à nossa atividade, então. Antes de qualquer coisa, vamos fazer aquela nossa oração costumeira, né? Nos entregando na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, que a gente possa absorver todas essas boas energias que estão sendo geradas neste momento, através da espiritualidade que nos acompanha. Vamos, então, cerrar os nossos olhos, nos entregar na mão de Jesus, pedir a Ele que nos abençoe, que nos fortaleça e que nos traga a luz necessária para a nossa cura. Vamos lá. Alguns minutinhos com Jesus em oração. Muito bom, né? Doutor Bezerra de Menezes, receba também o nosso carinho, a nossa gratidão por tudo que tem feito por nós, pela ajuda que nos traz, pelo nosso fortalecimento, né? Tudo que nos faz nossa gratidão, nosso amor a essa equipe maravilhosa que nos acompanha e nos assiste nessas nossas reuniões, né? Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre um título que todos nós já passamos por isso. Já tivemos algum sentimento desse algum dia, que é a mágoa, né? Um sentimento tão maléfico para nós, nos traz tanta dificuldade, desequilíbrio, né? A gente vai entender um pouquinho mais de como administrar isso tudo. Então ela começa nos dizendo assim: no estágio evolutivo em que se encontram, os espíritos que evoluem na Terra ainda apresentam muitas imperfeições. Por isso, quando sofrem ofensas, costumam conservar mágoa por bastante tempo. Os menos evoluídos, além da mágoa, alimentam sentimentos mais intensos, principalmente ódio, não conseguem perdoar e passam anos, ou mesmo a existência inteira, cultivando-os no íntimo. Muitos deles desencarnam nessa condição, cristalizam-nos na mente e no coração, elaboram planos de vingança e os transformam nos seus principais objetivos no plano espiritual. Mágoa, amargura, ódio, ira, cólera ou rancor são prejudiciais aos que os cultivam, pois podem provocar desequilíbrios ou desencadear doenças psicossomáticas que quase sempre deixam sequelas perispirituais, mesmo depois da desencarnação. O salmista fala que os olhos sofrem um processo de amortecimento por causa da mágoa. Diz assim: meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Tanto homens como espíritos permanecem num estado de infelicidade quando cultivam esse tipo de sentimento. Ensina o Mestre Jesus: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará.
Os que nos ofendem são usados pela justiça divina como instrumentos para o nosso resgate de débitos passados ou para testar o nosso progresso espiritual. Por sua vez, são responsáveis pelos próprios atos, devendo repará-los mais tarde. Ao rogarmos a Deus que nos perdoe as dívidas ou ofensas, nosso pedido pode ser atendido, mas com a condição de perdoarmos aos que nos ofenderam. Isso quer dizer que poderemos ser beneficiados por esse ato de misericórdia, mas se demonstrarmos boa vontade para perdoar o próximo. Emmanuel nos ensina: quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. O sábio instrutor espiritual aponta esse nobre sentimento como meio de libertação e de renovação interior. Aqueles que desenvolvem a capacidade de perdoar têm melhores condições e mais facilidade de estabelecer sintonia com os bons espíritos. O rancor é característico dos espíritos pouco evoluídos. Isso pode ser confirmado observando-se o grau evolutivo das entidades que conservam esses sentimentos inferiores quando se comunicam nas reuniões mediúnicas. Mágoa, amargura, ódio ou rancor são sentimentos negativos que reforçam a inferioridade do espírito, retardando-lhe a evolução espiritual. O perdão liberta-o, impulsionando-lhe o progresso moral. Muito bem, né? Está bem clara essa lição, né? Da importância que é a gente abolir de nós esse sentimento que às vezes a gente instala ele no nossa mente, em nossos atos, em nossos pensamentos, né? A mágoa, que é um atraso muito grande alimentar esse sentimento, né? Então, começa já nos colocando que é uma situação grave, né? Porque nós estamos em processo evolutivo. E se nós nos cercamos desses sentimentos, não vamos evoluir nada. Ao contrário, nós vamos regredir, não é verdade? Então, nós trazemos com a nossa encarnação muitas imperfeições que nós temos que trabalhar aqui, que nós temos que ajustar, né? A gente sempre fala que os nossos maiores desafetos estão dentro da nossa família. É com eles que nós temos que nos entender, né? E é com eles que nós temos arestas a aparar, não é verdade? Então, isto acontece com espíritos menos evoluídos, né? E aí, esses sentimentos, às vezes, são alimentados e não são trabalhados para que isso seja superado. Isso, a partir desse sentimento de mágoa, começa a virar ódio, começa a alimentar um sentimento de vingança. Vou dar o troco. Não é assim que às vezes alguém fala? Você já não escutou essa palavra? Ou até já disse, não é verdade? Ah,
eu vou mostrar para ele como que é. Não é assim que tem que ser tratado. Não é dessa forma, né? Não é alimentando esse sentimento. A gente sabe que nós estamos sempre rondados por energias, né? Nós podemos nos cercar de boas energias e péssimas energias. A partir do momento que a gente costuma pensar dessa forma, né? Vingança, ódio, raiva, isso tudo vai alimentando e esse sentimento, essa mágoa vai crescendo, como ele diz na lição. Ela vai se cristalizar em nós, ela vai fazer parte da nossa característica, né? Então, isto é um perigo muito grande, porque às vezes a gente começa a desencadear doenças que são, como ele colocou, são doenças psicossomáticas, que são aqueles sentimentos que a gente instala em nossa mente, né? A gente instala isso em nossa mente, e aí isso passa a refletir no nosso organismo. Aí começam a vir as complicações materiais, né? E às vezes isso fica tão enraizado que acaba levando isso para a espiritualidade, né? Ele cita, inclusive, na nossa lição, um exemplo, né? Quem participa em reuniões de desobsessões e reuniões mediúnicas sabe muito bem. Nós temos irmãos, inúmeros irmãos desorientados, irmãos fixados num sentimento de vingança, né? Que isto não leva a nada, a nenhum caminho de recuperação, não leva à felicidade, né? Então, é uma situação, é um momento que nós temos que refletir. É como disse o salmista lá, né? Os olhos, a mágoa, amortecem os olhos. O que é amortecer os olhos? É você não enxergar mais nada, você só enxerga a mágoa à sua frente. Os seus olhos ficam amortecidos. É esta a colocação que ele nos dá, não é verdade? E aí, né, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Por que envelhece? Porque esse sentimento te consome, esse sentimento te absorve todas as suas energias e te traz dissabores, não é verdade? Então, isto é uma situação que tem que ser muito bem trabalhada. Sempre digo, perdoar. Perdoar não é fácil. Perdoar tem que estar disposto a dar o abraço, está disposto a levar o amor. Isto é o ato de perdoar. Isto é o ato que vai te fortalecer, que você vai se cercar de bons espíritos, de irmãos que vão te fortalecer, que vão te superar dentro das dificuldades, né? Então, é como Jesus disse: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Tá? Então, para que eu tenha um bom fruto, eu tenha um bom retorno, eu tenho que praticar o perdão, eu tenho que praticar e perdoar as nossas ofensas, né? Então, é assim que temos que tratar. Aí, ele nos diz também que a justiça do divina é, às vezes, colocado, irmãos, para nos fazer um teste, para nos mostrar se nós realmente estamos preparados, se nós superamos as nossas dificuldades, não é verdade? Às vezes é um teste que está sendo feito conosco, não é verdade? Então, se nós realmente progredimos espiritualmente, se nós estamos fazendo o caminho corretamente, dentro das leis morais,
e do evangelho que Jesus nos deixou, né? Então, é assim que nós precisamos de pensar. Aí tem a outra parte também que nós precisamos estar muito atentos ao rogarmos a Deus que nos perdoe nossas dívidas e as nossas ofensas. Nós podemos ser atendidos, como ele coloca na nossa lição, né? Mas aí, será que nós vamos perdoar quem nos ofendeu também? Pedir perdão para as nossas ofensas. Eu perdoei quem me ofendeu? Eu abaixei a cabeça? Eu fui humilde para pedir perdão a esse irmão? Eu fui humilde para lhe dar um abraço com amor, com um sorriso? Será que eu fiz isso? Será que eu pratiquei o amor para merecer o perdão das minhas ofensas e dos meus débitos, né? E aí tem a mensagem de Emmanuel, não é? Maravilhosa. Quem perdoa esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Isto são palavras de Emmanuel, o grande mentor de Chico Xavier. Então, vejam que palavras Emmanuel colocou. Maravilhosa. Perdoar, esquecendo o mal e avivando o bem. Isto é ao momento que nós estamos nos preparando para receber a nossa libertação e estarmos em sublimes renovações, como dizem. E aí, isto tem um ponto mais ainda para ser atingido, que é a nossa renovação interior, a nossa evolução. Olha como que é importante administrar bem esse sentimento e banir ele dos nossos pensamentos, né? É a nossa libertação, é a nossa renovação interior. E aqueles que têm esta capacidade construída dentro de si de poder perdoar, né? Ele está cercado de bons espíritos, ele tem uma vida de renovações, de glórias, de amor, né? Aí ele nos alerta mais uma vez que o rancor é característico dos espíritos pouco evoluídos. E aí observa-se o grau dessa evolução dessas entidades que conservam esses sentimentos inferiores. E aí é aquilo que nós acabamos de falar agora há pouco, dos irmãos que vêm em reuniões mediúnicas, desesperados, que levaram para a espiritualidade aquele sentimento que foi gerado aqui. Mágoa, ódio, raiva, vingança. Não conseguiram ultrapassar esses sentimentos e renovar-se. Levaram para a espiritualidade. Estão lá, perdidos, desorientados, procurando os seus desafetos que estão aqui deste lado, na matéria, perturbando, incomodando, trazendo dissabores, não é? Às vezes a gente passa por situações que são exatamente isso. Irmãos estão lá querendo cobrar as dívidas. Uma boa orientação, eles acabam entendendo que não é assim que se faz, né?
sempre a gente tem um grande sucesso nessas orientações com esses irmãos, né? Irmãos que precisam de atenção, de carinho. É isso que eles precisam. Acabam recebendo isso nessas reuniões e acabam se encaminhando para o bem. Aí, finalmente, ele coloca muito claro, né? Mágoa, amargura, ódio, rancor são sentimentos negativos. Isto é sentimento negativo. E aí, isso só vai colocar o irmão em decadência, para baixo. Ele não vai conseguir superar nada. Pelo contrário, né? Ele vai adquirir, inclusive, aquelas doenças psicossomáticas lá, que nada mais é o que aquilo que se instalou nas mentes, que está transferindo para o organismo, acaba adquirindo enfermidades por uma invigilância, por uma situação aonde ele é o responsável. Por isso que nós sempre dizemos, esta é a lei da verdade, né? É a lei da verdade. Nós somos o que pensamos, né? As nossas ações é que diz os nossos caminhos. Então, é assim que precisamos estar atentos, vigilantes, se cercar de boas energias, de amor, indulgência, fé, caridade, né? Então, olha lá, o final dessa frase, o perdão liberta, te impulsionando para o progresso moral. Nada mais é o que você de bem com a vida, você vivendo como se deve, distribuindo sorriso, distribuindo abraços, amor, carinho, né? Caridade. Caridade em todos os sentidos que a gente conhece, né? Não é só através da situação monetária, material, né? A comida. É uma forma de caridade. Você levar o alimento, levar o agasalho, não é verdade? É uma caridade. Mas muitos às vezes precisam de uma caridade que poucas pessoas sabem como colocar, que é uma palavra de incentivo, uma palavra de carinho, uma palavra de amor, né? Então, vamos trabalhar isso, perdoar, perdoar sempre. Não é fácil, é difícil. Se fosse fácil, não estaria para nós. Porque nós, quando um problema está à nossa frente, é porque nós temos condições de superá-lo. Nós temos condições de resolver. É assim que Jesus faz. Só dá o fardo que nós conseguimos carregar. E sabemos de uma grande verdade. Sabemos de uma grande verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho do bem. A verdade são as suas escrituras, os ensinamentos morais e da doutrina. E a vida que nós queremos, a vida que nós almejamos na eternidade, a nossa vida espiritual, é a nossa verdadeira vida. Nosso caminho maravilhoso está à nossa espera. Nós precisamos construí-lo com amor e fé. Muito obrigado. Agora eu abro, então, microfones aí para que vocês possam expor e completar a ideia do estudo de hoje. Não, Dagmar, a mágoa, como da maneira com que você colocou aí,
e que a gente sente, né? Eu, pelo menos no meu pensamento, a mágoa, ela é a mãe de todos os sentimentos ruins, de todos, é ela que alimenta esses sentimentos. Ela alimenta o sentimento com o tempo, aí vem o sentimento do ódio, aí vem os outros sentimentos ruins. Então, realmente, o que nós temos que combater não é o ódio, nós temos que combater a mágoa que ficou no nosso coração, no nosso pensamento, porque passa-se o tempo e eu conheço pessoas muito idosas que vivia de lamentações, mas da mágoa que passaram no passado, que tiveram de coisas que se passaram no passado e tal. Então, muita mágoa de pessoas que do seu convívio e que ficou no passado, que era para ter ficado no passado, e ela alimenta tudo agora, fica relembrando, remoendo isso. E aí vai aumentando aquela mágoa vai se transformando em ódio, e enfim, e aí acaba isso. Então, realmente, nós temos que combater essa mágoa, a mágoa que a gente sente quando a gente tem alguma decepção com uma pessoa ou com qualquer outra coisa, é, sabe, dar aquela parada e pensar se realmente você vai ficar com aquilo, alimentando aquilo, porque aí pode se transformar um sentimento maior, que é um sentimento maior, não, um sentimento também de uma qualidade muito mais muito grave também, que é o ódio, né? Então eu acho que é isso que nós temos que fazer. A mágoa, ela se instala inicialmente e aí depois ela começa a criar os outros sentimentos. É isso. Valeu, Erasmo. É isso aí. Certinho. Muito bom. Posso falar, Dagmar? Pode sim, dona Isolda. Olha, eu acho assim que a mágoa, o rancor, todo esse sentimento maldoso que a gente tem, as pessoas, elas estão doentes da cabeça, porque como a gente pode julgar as pessoas assim? A gente não deve julgar as pessoas, né? A gente deve de conversar e acabar se entendendo, né? E eu acho assim que a mágoa deixa a gente triste, deixa a gente magoada, então a gente não deve ter esse sentimento de mágoa, de rancor, de ódio. A gente tem que ter bons pensamentos e sempre agradecendo a Jesus por essa oportunidade que ele dá para a gente, da gente conviver aqui e poder perdoar as pessoas, né? É isso que eu penso também. Certinho, dona Isolda. É isso mesmo, né? Nós não temos que alimentar esse sentimento de mágoa. E para isso existe a palavra, para que exista o entendimento. A senhora colocou muito bem. Através do entendimento que a mágoa é superada. Superado, senão a gente fica sempre com aquela tristeza, aquela coisa angustiosa dentro da gente e não faz bem, né? Isso, exatamente. Eu penso assim. Tá certinho. Tá. Muito bem. Mais alguém? Ô, Dagmar, Oi, dona a gente, Sueli. a mágoa, a ira e a cólera são os sentimentos que mais machucam a alma de uma pessoa. Eu digo isso por experiência própria. Eu sofri um problema com um familiar meu. Estava ajudando a família doente, só ajudando, colaborando. De repente, percebi uma das pessoas muito indiferente comigo. E eu fui perguntar: aconteceu alguma coisa, fulano, que está diferente comigo? Ela despejou uma enxurrada de ofensa contra mim.
Nossa, aquilo me desmoronou. Eu só fiquei calada. Não tinha o que responder. Só que ela falou duas palavras, deixa daqui, Marma, essas duas palavras doeu tanto no coração, machucou tanto, que eu digo para o senhor, por 2 semanas eu chorei. Cada vez que eu me lembrava, eu desmoronava a chorar. E tão doloroso que foi. Aí eu pedi muito para Deus para esquecer. Foi com oração e persistência, aquilo foi acalmando meu coração. Não fiquei com ira, com ódio, nada, e nem rancor da pessoa. Tanto que tenho amizade até hoje. Mas olha, gente, procure não ofender ninguém, porque, olha, a mágoa é dura. E nós vamos levar isso para a espiritualidade. Um dia nós vamos responder por ela. Então, vamos evitar. Vamos ser mais fortes na oração, procurar não ofender de maneira nenhuma. E quando acontecer, deixar a pessoa falar. Depois a pessoa cansa e acaba se dando bem novamente, se perdoando. Eu acho que é isso aí. Certinho, dona Celi. Muito obrigado pelas suas colocações. A senhora agiu corretamente, sem revidar, certo? Orar, orar. Isso foi muito importante para que a senhora superasse a dificuldade, né? Pedindo a Jesus que iluminasse essa pessoa. Tanto é que a senhora continua com relacionamento com ela hoje, né? Não tem nada de desafeto mais. Tem esse sentimento que ficou, né, gravado, mas a senhora superou. A senhora conseguiu superar. E é assim que nós Graças temos que a agir. Deus, superei. Então, é assim que nós temos que agir, né? É aquela regrinha básica que a gente sempre fala, né? Um momento desse, conta até 10. Não retruca, não revida. Não revida. Espera o tempo. O tempo é testemunha da verdade. O tempo mostra a verdade, né? Então, a senhora foi um exemplo assim, colocou maravilhoso da sua colocação. A senhora ficou aí durante um tempo machucada e chorosa, né? Mas dentro da firmeza que a senhora teve de orar e pedir a Jesus que ajudasse, superou a dificuldade. Não é verdade? Muito bom. Gostei da sua colocação, dona Sueli. Muito obrigado. Quem mais quer falar, por favor? Olá, gostaria de falar um pouco Pode falar, sobre, Margarida. Pode falar. né, sobre o que o senhor Enéas falou, né, de pessoas assim de idade. Eu já fui magoada, já magoei, né? Quem nunca, né? Mas ele falou de idosos e eu lembrei de meu pai e minha mãe, né? Que a gente está vivendo uma situação muito difícil com eles. Minha mãe completa 78, meu pai 83. E há mais de 30 anos houve uma traição e ela não esquece. Eu vejo minha mãe numa tristeza, sabe? Que machuca muito ver que ela está chegando ao final, né, desse percurso nosso aí, levando essa mágoa, sabe? Eles estão juntos, mas ela não esquece. Não esquece. Eu estive lá na semana retrasada. E ela veio me falar ainda de todo o acontecimento, sabe? Numa tristeza.
de doer a pessoa já assim nessa idade mais avançada, né? E não conseguir superar a mágoa. Então, é isso, é triste demais. É uma situação bastante difícil para ela, né? Sim, Superar essa dor. E é um sentimento que você poderia ajudar através das orações. Tá? sim. Se você começar a fazer um trabalho de orações para ela, Tá. é provável que ela consiga superar um pouco, uma parte disso. Porque ela levar isso junto dela, esse sentimento, é um sentimento que vai prejudicar em muito ela na espiritualidade. Tá? E aí a continuidade da vida. Então ela tem que tentar superar isso. Eu sei que não é fácil mostrar isso e fazer ela entender que o perdão, ainda mais pela idade dela, né? É Sim, difícil ela perdoar, é difícil, mas ela teria que ser um pouco mais complacente, né? Tentar colocar isso na mão de Jesus, que Jesus tome a providência que deve ser tomada, né? Que uhum, futuramente não seja ela responsável por nenhum dissabor, não é é, verdade? Então, ajude ela através das suas orações. Coloca ela em suas orações. Pede a Jesus para que a oriente e a ajude a superar esta dificuldade. Viu? tá. Vai fazer Obrigada. muito bem a ela, viu? Porque eu acredito que só nesse momento, na situação que está, é só Deus mesmo. E eu vou orar Sim, muito sim, por ela. sim. Com certeza, com certeza. Tá, tá bom, Tá bom. obrigada. Obrigada. Obrigado, Margarida. Alguém mais quer falar alguma coisa? Acredito que a gente teve um bom entendimento sobre como administrar a mágoa, né? Através da paciência, da compreensão e orações também. Orações também ajudam, né? A gente sabe disso. E que Emmanuel nos colocou, Jesus, as palavras que nos trouxe, né? E essa grande frase de Jesus, caminho, a verdade e a vida. Temos, inclusive, um livro sobre esse tema, né? E nós sabemos que Jesus realmente é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Sem ele, nós não faremos nada. A coisa se descontrola totalmente, né? Então, vamos agradecer pelos ensinamentos que nós tivemos hoje, por essas orientações, pela nossa troca de conhecimento e de informações, né? Cada um colocou uma parte que foi muito bom, todos complementaram aí a nossa ideia de hoje. Vamos, então, passar para nossas vibrações. Doar um pouco de amor aos irmãos que estão com os nomes do nosso grupo, precisando da nossa ajuda, do nosso carinho e do nosso amor. Precisam, principalmente, da luz divina que ilumine os seus caminhos e possam trilhar as grandes caminhadas cheias de glórias, né? Vamos então pedir a Jesus que abençoe a todos, que todos recebam neste momento essa energia maravilhosa que nos está entre nós. E assim nós te pedimos, Jesus, obrigado. Obrigado por tudo que nos proporcionou nesta noite. E assim eu peço agora que a Ana
Ana, é possível fazer a oração a prece de Caritas, Ana? Sim, faço. Por Faço favor, sim. Ana. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus e toda essa equipe do Dr. Bezerra de Menezes e todos os nossos mentores particulares. Nós nos agradecemos e que esses fluidos possam ser distribuídos por toda a humanidade, por todos esses irmãozinhos necessitados, doentes, que estão perdidos nas drogas, nas bebidas. Nós os agradecemos. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor Deus, àquele que passa provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração dos irmãos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai-nos o conhecimento, dai-nos a paz, esperança e uma grande fé. Um raio, uma fagulha do vosso amor divino pode abraçar a terra. Deixai-nos beber desta fonte fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito e reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Se queremos de alguma sorte alcançar a sua infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a sua santa e divina imagem. Que assim seja. Obrigada, meu Deus, obrigada. Que assim seja. Gostaria de deixar um recado a todos. Neste domingo, agora 2/4, nós teremos o estudo do Espiritismo e Ciência com o Davidson. Então, está aí o convite para que todos participem. O link será postado da mesma forma, 5 minutos antes das 8, né? Então, no domingo, às 20 horas, o encontro com o Davidson para o estudo do Espiritismo. Ok? Uma boa noite a todos. Quem eu vejo amanhã, até amanhã.